é uma modalidade em que o bem é colocado à disputa, à livre disputa entre interessados, e essa venda, naturalmente, é feita sempre pelo melhor valor, o maior lance. Tendo o maior lance, o leiloeiro bate o martelo, está selada a venda. Então, ele é muito útil na questão de nós sempre potencializarmos a venda de um determinado bem, né? Falando mais especificamente dos imóveis, dos clientes de vocês. O leilão ele é revestido de formalidade legal, existe uma lei que é de 1932, é uma das mais antigas do Brasil, em que há todo um regramento, não é, da formalidade do leilão. O leilão tem que existir obrigatoriamente um leiloeiro, que é um profissional de fé pública, não é? Nós somos registrados pelas juntas comerciais de cada estado e temos que atuar dentro de uma regularidade legal. Inclusive, os leilões também têm que ser atendidos pela publicação de um edital legal. Nós não podemos atuar, fazer leilão sem a publicação de um edital. Então, isso traz uma segurança jurídica, é o primeiro item muito importante para que isso possa ser desempenhado, o leilão. O doutor Alain vai falar agora das características de cada um dessas vantagens, né, do leilão, e vocês, ao final, nós abriremos aí para perguntas, os 15 últimos minutos abriremos para perguntas de vocês aí. Pode falar, Alain. Bom dia mais uma vez, pessoal. Vamos falar das principais vantagens que esse canal de vendas representa. Tá? Primeira delas, o leilão ele tem data e hora marcada, que cria um funil de vendas. Na modalidade usual de vendas, você coloca um bem imóvel à venda e você tem um período. Tá? No leilão é diferente, há uma data marcada, um horário marcado que permite a reunião de um grande número de potenciais interessados na mesma data, na mesma hora, e coloca, não no sentido negativo, mas positivo, coloca esses potenciais interessados sob pressão de tomar a decisão de comprar ou não aquele bem, o que eleva a taxa de conversão, acelera o processo. O principal objetivo dessa parceria qual é? Acelerar o processo de venda, garantindo que o proprietário do imóvel receba o mais rápido possível o dinheiro que busca, se capitalize, e a corretora, a Remax, o corretor, recebam também sua remuneração na forma da sua comissão. Já quero adiantar que nessa parceria, a comissão da corretora, do corretor, ficam absolutamente preservadas. Preservadas em que sentido? Né? Vocês continuarão recebendo a comissão do proprietário do imóvel, 6% usuais, nada disso é alterado. Então, como é que o leiloeiro é remunerado? Ele é remunerado pelo arrematador, por aquele que compra. Nos leilões funciona assim. A comissão do leiloeiro ela é paga por aquele que arremata o bem, por aquele que compra o bem. Principais vantagens dos leilões, portanto. Número 1, a reunião de um grande grupo de interessados na mesma data e horário que acelera a taxa de conversão. Outra vantagem extraordinária dos leilões é a competição. Vários estudos mostram, agora eu vou falar um pouco de neuromarketing, né? Vários estudos mostram que nós somos seres mais emocionais que racionais. Existe um aspecto de jogo no leilão, as pessoas se envolvem emocionalmente. Havendo um grande grupo de potenciais interessados, essa competição com muita frequência eleva os lances, eleva o preço a partir do lance inicial. Outra característica muito marcante dos leilões, uma característica diferencial, é que na venda usual, se coloca um imóvel à venda, por exemplo, por R$1 milhão, dificilmente o negócio será fechado por R$1 milhão. Se fechado por 980, 950, 900 mil reais, é dali para baixo. Isso é normal na negociação. Em leilões é exatamente o oposto. É estabelecido um lance inicial e a negociação é dali para cima. A negociação, entre aspas, são lances. A competição é dali para cima. Nem é permitido dar lance abaixo desse valor chamado lance inicial. É claro que o lance inicial precisa ser atrativo. E esse é um desafio. E aí que entra o trabalho de vocês como negociadores, de sensibilizar os proprietários para um lance inicial, por exemplo, 20% abaixo da avaliação, né, para atrair um grande... Se o lance inicial não for atrativo, você não consegue reunir um grande número de competidores, de interessados. Naturalmente, passa pela cabeça de vocês, não, se eu for reduzir o valor do imóvel, eu consigo vender mesmo sem leilão. Tá?
Claro que facilita a venda quando você reduz o valor, mas você não gera competição e vai vender por aquele valor, talvez até menos. Tá? No leilão, você tem esse caráter de competição. Obviamente, se houver um único interessado, o bem vai vender pelo valor do lance inicial. Tá? Por outro lado, vendeu, houve a conversão, evidentemente, é preciso sensibilizar o proprietário para aceitar essa oportunidade que o leilão oferece de começar com um lance inicial mais baixo e gerar competição que, com muita frequência, eleva o valor do bem, às vezes acima da avaliação de mercado. Claro, depende muito do processo de divulgação do evento, do leilão. O leilão, para dar certo, precisa lance inicial baixo, excelente divulgação, bens de qualidade, e isso, claro, que vocês têm na carteira de vocês. Já falamos, então, só recapitulando as 3 principais vantagens que queremos mencionar agora: a reunião de um grande número de interessados numa mesma data e hora, um funil de vendas que acelera a velocidade de negociação, a competição, que garante que o bem vai ser vendido pelo melhor preço, tá? E não subestimem esse componente emocional, as pessoas realmente se envolvem no processo do leilão, que estão sendo feitos online agora, e a remuneração do corretor, da corretora, fica absolutamente preservada. O leiloeiro é remunerado pelo arrematador. Tá? O doutor Nogari vai agora acrescentar outras informações, e, como ele mencionou, no final vai ter um espaço para perguntas de vocês. É muito importante que vocês entendam o mecanismo para que essa parceria seja frutífera para a Remax e para a Nogari. Com vocês agora, o doutor Jorge vai trazer mais informações, mais detalhes. Naturalmente, os contatos que nós já tivemos com outros corretores, essa é uma ideia muito antiga que nós temos de implementar, e a Remax nos abriu essa possibilidade, né? Havia um temor de corretores, até outras imobiliárias aí de grande porte, em que o leiloeiro representaria uma ameaça para o mercado imobiliário. De forma alguma, as duas profissões elas são complementares. O trabalho que nós fazemos é de total sinergia. Como o doutor Alain falou, cada um vai preservar a sua comissão, o seu honorário, sendo o corretor vai receber do proprietário do imóvel e o leiloeiro vai receber o seu percentual do comprador do imóvel. Então, eu sempre costumo dizer, é o casamento perfeito em que nós trabalhamos em união de esforços para produzir o melhor resultado possível. Outra questão, vocês devem estar se perguntando já, como é que eu vou tratar esse proprietário do imóvel, como é que eu vou identificar qual é o imóvel destinado a leilão, que é aquele que eu vou destinar para leilão. O leiloeiro jamais vai utilizar para venda os imóveis da carteira de vocês, porque esses imóveis da carteira, geralmente são anunciados por um valor de mercado que para leilão não é adequado. Porque, vejam, o comprador do leilão, o que ele procura? Ele procura oportunidade. Então, ele compra o bem no estado em que se encontra, o pagamento é à vista, ele não tem as benesses, né, ou as vantagens, facilidades que o mercado oferece, que é o financiamento e uma série de outras questões. Tá? Então, o que ele procura? Procura preço. Então, no momento que vocês estiverem, me desculpe, tratando com o proprietário do imóvel, vocês vão identificar. O senhor quer vender esse imóvel com máxima brevidade? Tem urgência na venda? Nós sabemos que hoje, principalmente com essa crise que estamos enfrentando aí, há uma grande parcela de proprietários que estão precisando vender com extrema urgência. Até mesmo que o imóvel está, muitas vezes, desocupado, gerando débito, ônus, sujeito à invasão, à depredação e etc. Né? Então, este imóvel aí, quando vocês identificarem, aí sim vamos canalizar para o leilão. Então, vocês vão fazer esse approach aí com o proprietário, dizendo, olha, nós podemos colocar na carteira da imobiliária, fica lá anunciado, sujeito a um tempo, às vezes, indeterminado para se efetivar, se fazer essa conversão do imóvel. Então, fica lá, disponível, nós não temos um tempo, como tem o leilão, que é esse funil de data, horário, local, em que nós alinhamos todos os esforços e criamos todas as expectativas para esse momento do leilão. Então, aí vocês vão oferecer essa modalidade de leilão para ver se a pessoa concorda. No momento que ela concordar, então agora, olha, você vai ter que nos dar um valor mínimo
né, em que se possa vender esse imóvel, para que nós, então, possamos destinar para uma determinada data. Nós vamos formatar um calendário depois dos leilões, para que vocês possam entregar esses imóveis, então, canalizar para a venda do leilão. Então, esse é o principal. Alguém está com o microfone aberto, certeza que bloqueasse ali, porque atrapalha aqui um pouquinho o som. Vocês vão canalizar, vão identificar, vão tratar esse preço e vão levar a esse proprietário um termo de anuência. Esse termo de anuência, nós temos já o modelo, a minuta já pré-elaborada, em que constará os dados desse proprietário, os dados do imóvel, o prazo que esse imóvel ficará disponível para o leilão. Então, vejam, é um outro detalhe importante. Enquanto esse imóvel estiver no prazo para leilão, nós não podemos fazer a venda direta. Tá? Então, a todos aqueles interessados que despertem lá, vem à procura desse imóvel, então tem que ser canalizado para o leilão. Se não vender no leilão, esse imóvel pode, então, ser canalizado, destinado para a carteira de imóveis, ou o proprietário pode pedir um novo leilão, mas aí com um preço atrativo. Notem que, se o imóvel a leilão não for arrematado, é pura e simplesmente porque o valor não está adequado. Nós temos uma clientela vasta de investidores que hoje compram em leilões, né, remodelam, recuperam, investem nos imóveis, fazem a revenda ou utilizam para locação. Então, há um mercado latente com disposição para a compra de imóveis em leilão. Então, nós temos que ter esse preço de atratividade. E esse preço de atratividade ele é inicial, ele é para justamente atrair esse público aí. Por outro lado, se houver um só comprador no imóvel, só uma pessoa interessada naquele determinado imóvel, e ele confirmar um lance, pelo regramento do leilão, o leiloeiro tem que bater o martelo. Então, é muito sensível, nesse momento que vocês forem tratar com esse proprietário, dizer, olha, seu imóvel no mercado ele vale 100, o senhor está me autorizando a vender, iniciar o leilão por 70 mil. Poderá ir a 80, 90, 110. Porém, se houver só um interessado que confirme os 70 mil, nós vamos bater o martelo, está selada a venda. Então, não há uma reserva ou uma garantia de que ele vá sair por mais. Então, o leilão vem para isso, ele vem para potencializar o resultado. Poderá sair por 70, como poderá haver uma ampla disputa naquele determinado imóvel, o que depende muito da característica dele. Se tem uma liquidez muito boa, nós poderemos elevar esse valor. Aí vocês estão se perguntando também, sim, mas se o cliente me oferece, me permite vender um apartamento, um imóvel de 100 mil, estou exemplificando, de 100 mil por 70, eu também tenho, como corretor, eu tenho um hall de investidores que estão aguardando oportunidades em que eu farei a venda por 70. Mas é como o doutor Alain falou, quer dizer, na barganha, na negociação, você vai vender sempre por menos. E isso quando a pessoa não oferece outros imóveis de menor valor, aí continua o problema, né? Ainda temos que nos desfazer de alguns ativos, né? Ou veículos, ou motocicletas, e assim vai. No leilão, não. No leilão, nós vamos vender naquele valor, no melhor preço possível, e valor à vista. Então, nós não vamos postergar a solução ou essa conversão de um patrimônio, de um valor, de um capital total, para o nosso cliente lá, ou para o cliente de vocês, que é o proprietário do imóvel. Então, esses são pontos assim importantíssimos que vocês vão tratar lá no momento da negociação, da conversa com o proprietário, que vem trazer um imóvel até vocês. Bom, a outra questão importantíssima que eu gostaria de detalhar mais é a questão da segurança. Então, como eu havia dito, existe uma lei federal que regulamenta a profissão, o leiloeiro é o profissional de fé pública, existe a publicação de um edital com todo o regramento. Então, veja, isso traz segurança para o proprietário do imóvel, para vocês corretores, para o leiloeiro e para o arrematante do imóvel. Então, é tudo muito, muito claro, transparente. A característica principal do leilão é justamente a transparência e a dinâmica da venda. Então, isso seria os pontos principais ali. Doutor Alain, devolvo para o senhor aí. Vamos ver se temos mais alguns detalhes importantes aí.
Perfeito, obrigado. Veja, eu quero reenfatizar uma coisa que o doutor Nogari já mencionou e que é um aspecto muito positivo dessa parceria, que é o cadastro de investidores do escritório Nogari Leilões, um amplo cadastro. Depois até vou pedir para o doutor Jorge falar, doutor Nogari falar, Jorge Nogari, né? Falar dessa quantidade de investidores que vai potencializar competição. Outra coisa que eu quero reenfatizar, acho que é importante repetir, o doutor Nogari falou também, na modalidade usual de vendas, muitas vezes vocês, para fecharem negócio, na negociação, vai entrar um outro imóvel, vai entrar veículo. Em leilões, não. O arrematador, aquele que está comprando o bem ali, paga em dinheiro. Tá? Não existe lance de leilão com outros bens. O lance é feito em dinheiro. Isso é um atrativo para os proprietários. O desafio nessa parceria dos corretores é sensibilizar os proprietários, em especial esses que têm pressa em converter o bem imóvel em dinheiro, destas vantagens, da reunião de um grande grupo de investidores na mesma hora e local, do pagamento em dinheiro e da competição. O doutor Jorge falou, né? Se o preço é baixo, eu consigo vender, mas é aquele preço, às vezes menos. No leilão é dali para cima. Claro, pode ser que venda pelo lance inicial, mas existe esse potencial de competição que na modalidade usual não vai existir. Eu vou pedir para o doutor Jorge falar também um pouquinho do calendário de leilões e da anuência do proprietário. Já falou alguma coisa, né, mas é sempre bom repetir. Vai ser necessário que o proprietário assine um documento concordando com a realização do leilão, mas eu vou pedir para o doutor Nogari falar um pouquinho do calendário de leilões e do tamanho desse cadastro de investidores com o qual o escritório Nogari Leilões conta. Nós, durante esses anos todos aí de trabalho, nós conseguimos reunir, né, de forma bem criteriosa, um número bastante expressivo de investidores em imóveis. Então, nós estamos ali em torno de 15 mil cadastros de compradores de imóveis durante esse tempo todo, naturalmente, que são aqueles... Nós temos clientela, arrematantes eventuais, que vem, arremata uma vez um imóvel para uso, para residência, e nós temos aquele que é o investidor assíduo aos leilões, que arremata uma gama aí de imóveis, vai desde o comercial, residencial, industrial, terrenos, etc. Então, estes aí nós temos muito próximos, quer dizer, temos um contato frequente, encaminhamos informações de todos os nossos leilões, e com a Remax, naturalmente, os imóveis colocados à venda, nós vamos fazer essa mesma apresentação e esse mesmo convite a todos esses interessados para que venham participar do leilão da Remax. Com relação às datas de leilões, nós estamos planejando, projetando uma realização de leilões a cada 45 dias, isso dependendo da demanda, nós poderemos até diminuir para um leilão, aliás, aumentar a quantidade, a frequência, para um leilão por mês. Então, nós vamos formatar a cada início de ano um calendário já anual, repassaremos a vocês para que vocês tenham a ideia dessas datas e todos aqueles imóveis que vocês estão trabalhando e que detecta para leilão, então vai canalizando para aquela data ali. Então, passou o leilão era hoje, o que entrar a partir de amanhã fica para a próxima data. Uma questão importantíssima também é a questão o cliente vai perguntar para você, sim, mas por quanto tempo esse imóvel tem que ficar disponível para o leilão? Geralmente, o nosso trabalho ali entre a angariação do imóvel, a feitura do edital de leilão e publicação, o prazo para divulgação, convite desses investidores e a realização do leilão, em torno aí de 3 semanas a um mês. Né? Logicamente, quanto mais tempo nós tivermos para fazer o trabalho de divulgação, melhor. Existem imóveis que nós temos uma divulgação maciça, que é, por exemplo, um apartamento, uma residência e tal, que é para um público em geral. Se eu estou fazendo o leilão de um imóvel industrial ou de uma marca, uma patente, né, que não é o caso agora que nós vamos tratar, mas de um imóvel lá de indústria, é lógico que esse leque de interessados ele se reduz bastante. Então, nós, além dessa divulgação maciça, nós fazemos o foco direcionado para os investidores e empresários do segmento. Então, é isso que nós fazemos para realmente atingir
o possível comprador e o resultado desejado. Então, a ideia seria essa aí. Nós vamos ver, vamos sentir o mercado, como é que vai ser essa demanda. Também terá que vir de vocês essa captação. Vamos ver qual vai ser a quantidade que virá. Aí, para nós, ou esticarmos esse calendário ou reduzirmos, fazendo uma frequência mensal aí desses leilões. Então, a princípio, seria em torno de 45 dias. Tá? Então, frisando mais uma vez, não vendeu o imóvel, pode ir a novo leilão ou então voltar para o proprietário ou voltar para a carteira da imobiliária. Ok? Acho que seria isso, doutor Alain, da questão do nosso calendário. Ok, volto. Perfeito. Eu acho que é um bom momento, doutor Nogari, para abrir para perguntas dos corretores. É essencial aí a participação de vocês. Tem uma pessoa mandando uma mensagem aqui que a internet está caindo. Tá? Pode mandar via chat a pergunta. Temos uma pergunta já? Alguém abriu o microfone? Não? Veja, eu volto a falar que é importante a participação de vocês, tá? Trazerem as perguntas, as dúvidas que vocês tenham. Doutor Nogari vai passar depois o contato dele, ele fica à disposição, evidentemente, para esclarecer outros questionamentos, mas agora é um momento muito importante, porque a sua pergunta e a resposta a ela pode ser extremamente útil para os outros corretores que estão acompanhando. Não havendo voluntários, a gente vai escolher alguém para começar. Tá? Temos alguém que... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem fala? Meu nome é Marco Túlio. Desculpe que eu entrei na reunião, já estava uns 10 minutos, eu me atrasei. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, nós temos um barracão industrial que está anunciado, que nós pegamos agora há pouco tempo, está anunciado a praticamente 14 milhões, 13 milhões 990. Para eu colocar esse imóvel a leilão, eu tenho que estar com todas as certidões negativas, tudo certinho. Perfeito, Marco Túlio. Isto é um critério, inclusive, nosso, é uma política nossa, de todo esse tempo da leiloaria, é justamente fazer uma verificação muito detalhada, minuciosa, porque nós temos que levar esse imóvel livre, desembaraçado ao mercado, justamente para nós trazermos essa segurança ao arrematante e nós criarmos um rótulo do leilão com a máxima transparência e respeitabilidade. Isso é a nossa moeda, a nossa, como a da Remax, é a credibilidade. Então, esse estudo vocês poderão fazer, né? Geralmente, quando vocês recepcionam esse imóvel lá na angariação, vocês vão solicitar toda a documentação, pelo menos a matrícula do registro de imóveis, atualizada, principalmente, nós temos que ver se há registro de ônus, de alguma restrição sobre esse imóvel, até mesmo porque no edital de leilão, conforme a lei determina, nós temos que fazer constar qualquer ônus ou qualquer débito ali vai ter que constar do edital de leilão. Então, hoje nós chamamos, né, o termo moderno aí, a due diligence, quer dizer, a verificação total, absoluta do que for possível dentro dessas características documentais do imóvel, principalmente a questão também da ocupação. Vai ser mais difícil, no caso dos imóveis captados em imobiliário, estar ocupado, indevidamente ocupado, mas nos leilões judiciais nós temos, às vezes, situações está sendo ocupado pelo devedor, né, ou por um terceiro. Isso aí, naturalmente, depois poderá criar algum óbice ali para a tomada da posse pelo arrematante. Então, é importantíssimo a sua pergunta, importantíssimo, sim. Nós fizemos a avaliação e, como ele tem 50 mil metros de área total e tem 3 mil de galpão e com uma série de infraestrutura, nós chegamos a esse valor de praticamente 14 milhões. Agora, qual valor seria interessante para entrar num leilão desse imóvel? Nós temos, assim, geralmente, um percentual, sem examinar o caso particularmente, em torno aí de 20%, 15%, ou até mais. Viu? Há situações aí, vocês vejam, só para dar um critério para vocês, um parâmetro, o Código do Processo Civil, ele hoje baliza o preço, que se chama preço vil, que seria aquele valor irrisório para o imóvel. O piso hoje é de 50% da avaliação. Então, hoje nós estamos tendo leilões judiciais, nós estamos iniciando a venda de imóveis
a 50% da avaliação. Então, isso criou no público uma ideia, ele reage diante dessa condição, porque, naturalmente, é um percentual muito atraente. Por mais que ele venha vender depois com 20% de incremento ali de acréscimo, ele vai ter liquidez e vai converter esse imóvel extremamente rápido. Então, o que eu diria para vocês têm todo esse feeling, têm todo esse conhecimento do mercado, vocês vão, no momento, vão perceber. Quer dizer, conforme a característica do imóvel, localização, né, a situação do mercado, o cenário que nós estamos enfrentando, logicamente, extremamente recluso ou restrito. Né? Nós hoje não estamos tendo assim aquela demanda que gostaríamos, né? Mas sempre focar nisso aí, quer dizer, o menor preço possível. Aí vocês vão chamar pela consciência do proprietário. Diz, olha aqui, o senhor quer vender, o senhor está com dificuldade. Esse imóvel está lhe trazendo hoje uma série de despesas. Né? Quer dizer, vamos converter isso aí, esse imobilizado, em capital disponível, muitas vezes para pagamento de dívidas ou até outros investimentos mais rentáveis. Então, vocês têm algum perfil de imóvel que vocês historicamente sabem que tem mais liquidez? Por exemplo, um imóvel industrial hoje é um bom imóvel para leiloar, não é? É o residencial, está em torno de 1 milhão, está em torno de 2 milhões? Qual é o perfil melhor hoje para leiloar? Marco Túlio, assim, o que nós temos observado hoje, na atual situação que nós estamos aí, nós estamos conseguindo vender com rapidez os imóveis residenciais, tanto apartamentos como casas. Tá? O que nós estamos atribuindo isso aí, inclusive conversando com corretores também, de que essa situação veio em função do Covid, quer dizer, e da Covid e da baixa remuneração do mercado financeiro. Então, o que o pessoal está fazendo? Está retirando esse dinheiro da aplicação, que não está rendendo, está investindo no imóvel, comprando casas e apartamentos maiores, tanto pela questão da qualidade de vida, porque viram que a nossa vida é muito frágil, né, diante dessa situação, dessa ameaça de saúde, e em função do home office. Então, o pessoal tem adquirido, tem comprado casas e apartamentos, nós temos vendido com mais facilidade. O imóvel industrial, vocês sabem, o empresário ele vai ter que investir, muitas vezes é uma indústria que tem que ser reformada inteira, ele vai ter que adquirir equipamentos novos, máquinas e equipamentos, estabelecer as linhas de produção, e isso demanda um tempo ali. Então, para ele já começar a obter um rendimento sobre o capital investido, demora mais. O imóvel comercial, porém, se ele já tiver inquilino ou haja uma facilidade de locação, ele está melhor que o industrial. Então, esse teu caso aí de barracão industrial, não sei onde está localizado, mas Campina ele tem... Grande. Em Campina Na área Grande. industrial de Campina Grande do Sul. Tá. Bom, Campina Grande... vamos ver aqui. Tá. Não, Campina é um mercado um pouco... Eu não sei se é no bairro, qual é o bairro lá? Não, ali do lado da BR, ali no setor industrial ali. Você passou na BR, de frente para a BR, quase. Não, esses são imóveis que o maior, não sei se vocês já tiveram alguma procura de inquilino sobre isso aí, mas a previsão nós pegamos agora, mas um outro que nós tínhamos pego para venda, o cliente pediu venda e locação, e o que aconteceu foi que veio a locação. Só que o nosso foco não é a locação da Remax, o foco é a venda. É a venda, claro, sem dúvida. Não, o que eu te diria ali, eu não sei se esse valor também está adequado, não teríamos que analisar o caso. Inclusive, eu já me disponho a vocês, eu sou engenheiro avaliador, tenho formação e especialização, eu faço parte da Câmara, do Corpo de Engenheiros da Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. Inclusive, se vocês estiverem num momento lá determinado conversando com o cliente, se quiserem me telefonar, eu me disponho a conversar, não tem problema nenhum. Fico à disposição, isso aí vai ser importante em alguns momentos que vocês sintam certa insegurança ali, então nós poderemos também atuar em conjunto aí para o convencimento desse proprietário. O barracão nós usamos o sistema de análise comparativa de mercado. Então nós buscamos imóveis similares e dali é que nós fazemos a triagem para chegar ao valor final. Claro que como nós pegamos anúncios, nós sempre damos um desconto porque é o que está anunciado, não é o que está vendido. E por aí nós chegamos, mas não é assim uma avaliação extremamente... É uma avaliação ali que você faz em 5, 6 horas, não é uma avaliação extremamente técnica.
Tá perfeito, Marco Túlio. É isso aí, vocês não vão parar para fazer laudo de avaliação, de maneira alguma. Pois é. Esse método de vocês é perfeito. Vocês vão ter a sensibilidade do mercado, da micro-região, vocês vão ter essa percepção. E é o importante. O que eu ia dizer para vocês? Os nossos laudos, esses laudos técnicos, quando nós fazemos e se destina, por exemplo, à venda, não atualização patrimonial, não crédito bancário, mas sim venda. E a venda você tem que ter realmente um preço de liquidez, né? O que nós fazemos? Nós calculamos um valor de liquidez imediata e um valor de liquidez forçada. Esse de liquidez forçada, que quer dizer que você vai vender, vai ter 90% de chance de venda rápida. Ele chega ali a 45% da avaliação dessa pesquisa média que você fez do mercado aí. Então, isso vai depender muito de cada situação, mas vai ficar nessa faixa aí, entre 20% e 40% do valor do imóvel. É isso aí, para nós podermos ter sucesso no leilão. Então, é um valor inicial, volto a dizer. No leilão, com a disputa, nós podemos chegar até perto do valor de mercado ali. Tá? O que nós precisamos é, como se diz, montar o circo. Né? Quer dizer, estando o público lá, nós vamos dar o espetáculo. Agora, não adianta ter o circo se não tiver ninguém na plateia. Né? Então, é isso que nós temos que ter. Preço de atratividade e fazer sempre a melhor divulgação possível. Doutor Jorge, temos perguntas aqui da Luciana, acho que a Luciana até avisou que discutiu, e da Audrey, aqui no chat. Eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver aqui, só um segundinho. Eu não sei se a Luciana perguntou o seguinte: o proprietário pode optar por leiloar um imóvel em litígio antes do imóvel ser tomado pelo credor? Veja, até é possível, desde uma vez que essas condições, essa situação, ela esteja explicitamente escrita no edital de leilão. Por que eu digo sempre isso? Porque quem vai arrematar, ele sabe exatamente qual é a situação desse imóvel. Nós temos investidores, inclusive, que gostam de comprar imóveis com problema, né? Gostam porque sabe que o valor é penalizado, né? Nós vamos começar com um valor menor. Então, o que eu recomendo, né, que nós tenhamos num mundo ideal aí do leilão, é que sempre esses imóveis venham sem problemas, né? Porque nós vamos ter uma tranquilidade de trabalho para nós mesmos, a Nogar e a Remax, vocês aí, os agentes de venda, vão fazer a venda com tranquilidade, não terão problemas posteriores ao encerramento do negócio, né? Então, nós temos que evitar, temos que ter esse trabalho antes, né? Ver todas essas questões antes do leilão para levar o imóvel saudável, saneado, sem problemas, com atratividade para o público. Então, nós vamos ter pouco trabalho no pós-leilão. Nós temos que ter esse trabalho antes, na preparação, na organização, na divulgação e na execução do leilão. Ok? Então, eu recomendo sempre que esses imóveis venham em plenas condições de negociação. Se houver algum óbice ali sobre o imóvel, aí nós vamos ter que estudar o caso para penalizar. Ele vai ter que concordar em vender num valor bem abaixo ali do que está no mercado. Ok? Então, seriam esses os parâmetros aí. Pergunta importante da Audrey, doutor Nogari. Se o imóvel estiver financiado com saldo, como funciona? Pode ir a leilão? Não é comum, Audrey, não é comum. Isso é uma situação raríssima de acontecer, tá? Repito também, da mesma forma, essa condição vai ter que estar impressa no edital de leilão, tá? A pessoa ela vai arrematar, então, essa parte que pertence ao devedor em si e terá que assumir as parcelas vincendas, mas não é comum, é uma situação bem rara de se fazer, tá? Apesar de que nas alienações fiduciárias ali nós temos casos assim, mas como vocês vão receber imóveis de particulares, é uma situação um pouco difícil, mas é possível de se fazer sim. Só ele não terá um resultado muito satisfatório. Aí nós vamos vender talvez para 1 ou 2 interessados ali, né? Uma disputa será muito rasa, né? Nós não teremos atratividade, a liquidez esperada nesse imóvel aí, tá?
Doutor Nogari, temos uma outra pergunta aqui da Luciana. Ela disse que está com dificuldade de participar, se pode tirar dúvidas depois através de e-mail. Acho que é importante deixar o contato, né? Sim, perfeitamente, pessoal. Eu fico à disposição de vocês. Anotem aí, por gentileza, o meu e-mail pessoal direto é leiloeiro@nogari.com.br. leiloeiro@nogari.com.br. Me encaminhe, por gentileza, assim que eu tiver tempo, eu viajo bastante em função dos leilões. Aí nós atendemos os 3 estados do Brasil e estado de São Paulo, então muitas vezes temos que fazer, né, as visitas aos clientes, aos advogados, administradores de massas falidas, os juízes, né, se bem que agora com a pandemia estão todos, a maioria está em home office, mas nós temos que viajar muitas vezes até para fazer a vistoria dos imóveis e avaliações para leilões. Então, eu costumo viajar bastante, mas me encaminhe e farei o maior esforço para responder da melhor forma possível a vocês. E os nossos telefones do escritório, aqui de Curitiba, é o 41 3333 1515. É um número bem fácil de lembrar. 3333 1515. Eu ia deixar o telefone celular também para quem quiser fazer contato através do WhatsApp para tirar as dúvidas. Sim. Pode também anotar, é o 41, né? 99255-4592. Pode mandar por WhatsApp também as perguntas, as dúvidas, nós nos colocamos à disposição de todos. Jorge, uma pergunta que não foi feita ainda, mas que talvez até gere dúvidas, seria se o imóvel, digamos, não estiver averbado, né? Porque às vezes acontece de ter um imóvel e que ele não esteja averbado. Nessa situação também dá para fazer o leilão, aí o Jorge vai explicar. Não, esse caso aí eu prefiro não fazer o leilão, não é? Quer dizer, nós não temos essa averbação da compra, né? da propriedade daquele que está nos oferecendo a leilão, aí nós não temos como fazer leilão. Aí vai ter que ser uma venda direta lá do proprietário e tal, mas aí para leilão, neste caso, porque, veja, nós temos uma corresponsabilidade sobre o bem vendido. Há muitas vezes bens móveis, automóveis, maquinários, nós temos que, inclusive, identificar a procedência desses bens. E o imóvel, não estando como é registrada a propriedade do bem, não dá para se fazer. No caso da averbação de construção, até poderá se fazer, mas será um débito, quer dizer, um ônus depois que o arrematante vai ter que averbar, se interessar ele depois fazer uma venda posterior, né? Então, é a mesma questão aquela. Quanto mais saudável, mais perfeita vier essa documentação, melhor. Tá? Apresentando a vocês a Mariane Binotto, ela faz o relacionamento com investidores no escritório, tanto para captação de bens como prospecção de compradores. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, também podem conversar com a Mariane nos telefones que nós passamos aí a vocês, ok? Eu tinha me referido, Jorge, à averbação da construção, porque às vezes, por exemplo, está averbada uma parte, mas uma outra parte que foi feito logo após não foi averbada. Às vezes acontece isso, do imóvel está averbado uma parte só na construção. Isso é bem comum, né? Dos leilões, às vezes nós temos situações dessas que vêm da própria penhora judicial ou da alienação fiduciária e por aí vai. Então, sempre é importante nós termos o imóvel na completude, né? A documentação na completude. Se não houver, por exemplo, nós já tivemos um caso no interior do estado de uma indústria em que parte da construção estava averbada e parte não. Essa parte que não está averbada, nós vamos citar no edital de leilão, né? Dizendo que lá a regularização fica por conta do comprador. Tá? Então, também é uma possibilidade. Essa aí da averbação da construção é possível você fazer. O que não dá é nós não termos como é o vulgo contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta não há como se vender em leilão, ok? Doutor Nogari, temos a Rosiméria e o Diego querem fazer perguntas, eles se manifestaram, acho que eles... Começando pela Rosiméria, né? Pode abrir o áudio aí. Não sei se interrompeu o doutor aí na explicação. Não, por favor. Vamos ver, Rosiméria.
Bom dia a todos. Bom dia, muito prazer. Prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade, doutor Nogari, Alain. Obrigado. Na verdade, eram duas perguntas. Uma delas, o senhor já explanou, falando, eu ia perguntar se vocês refazem a nossa avaliação, né, para confirmar, sendo que o nosso valor realmente está coerente com o leilão, o valor da venda, justamente para garantir maior sucesso nessa condição, né? Eu sou bastante leiga nessa questão de leilão, até por isso eu deixei de participar de uma reunião de equipe para estar com vocês, justamente para conhecer. E quando falo em leilão, eu pensava na questão judicial, eu percebi que todo leilão é judicial, né? O senhor falou todo leilão é judicial. Então, se eu fazer uma pergunta descabida, eu peço perdão, mas é falta de conhecimento, tá? A questão é assim, nós corretores de imóveis, assim como o senhor, imagina, a gente está focado sempre na venda. Na Remax, nosso primeiro ponto é ajudar proprietários, segundo foco, os clientes compradores, mas tudo isso focado na venda. Então, o valor da venda para nós é muito importante. Então, digamos, só para arredondar, a gente trabalha com imóvel na casa de R$100 mil, 6% disso é comissão, e alguns proprietários nos dizem, não, eu quero 100 mil, você coloque o preço em cima. E a gente justifica que o valor da comissão ele está dentro do valor de mercado. Não se paga 100 mil no imóvel, mais 6 mil reais pela venda. A venda faz parte do valor de mercado. Isso que garante o sucesso na venda. O custo do leilão, eu não vou perguntar exatamente o valor da comissão do leiloeiro, mas se o senhor puder explanar para nós um pouquinho essa questão dos custos do leilão, do custo desse processo leilão, porque é justamente conhecendo esse processo que a gente vai poder entender e oferecer essa modalidade para o nosso cliente comprador, nosso cliente vendedor. Ele, na verdade, ele não quer saber por onde que é vendido, ele quer que seja vendido de uma maneira rápida, com o maior valor agregado possível. Então, muitas vezes, ele nem sabe que o imóvel pode ser leiloado. Então, é nós que vamos passar a ser os vendedores do serviço de vocês. Então, é importante a gente entender esse custo para poder, se for o caso, sugerir essa venda, né? Rosemary, perfeitas as suas colocações, tá? Em primeiro lugar, o leiloeiro, a nossa comissão no caso de 5% sobre o valor do bem. Só que, no nosso caso, ele não faz parte do valor de venda. Então, este imóvel de 100 mil reais, eu vou bater o martelo em 100 mil reais, o comprador vai me pagar os 5 mil reais por fora. Então, ele não se mistura no valor da arrematação. Então, as perguntas foram excepcionais, as colocações muito boas, importantíssimas. O cliente de vocês, o proprietário, não haverá despesa para ele a mais por ele estar participando desse leilão. Tá? Em alguns casos, nós costumamos convencionar um valor, um percentual, também com a outra ponta, que nós chamamos o comitente vendedor. Vocês é o proprietário do imóvel, a mesma figura, só que nós temos uma nomenclatura diferenciada. Então, com este comitente, muitas vezes, quer dizer, no menor número de vezes, nós conseguimos convencionar um percentual que nos agrega aos 5% que o arrematante vai pagar. Obrigatoriamente, o arrematante tem que nos pagar os 5% sobre o valor da arrematação. Então, não há leiloeiros estados que até cobram mais, muitas vezes, dessa comissão legal. Tá? Você me falou também na questão da avaliação. Sim, nós vamos fazer sempre um estudo nosso interno daquilo que vier de vocês, originário da prospecção de vocês, para justamente nós vermos se esse preço ele está adequado para a venda no leilão. Se não estiver, nós vamos dizer, Rosemary, tem que melhorar com o seu cliente, tá? Senão nós vamos perder tempo, dinheiro e vamos prejudicar o proprietário em vez de trazer esse resultado da questão do leilão judicial. Isso é um paradigma, até que, digamos assim, que o pessoal criou, né, em função porque geralmente os leilões são feitos em função de cobrança de dívidas, mas, na realidade, o que existe no Brasil, na legislação brasileira, são 3 colunas ou 3 pilares da leiloaria.
O primeiro é o judicial, que aí nós temos aí leilões de cobrança de impostos de PTU, de ISS, impostos na seara municipal, estadual e federal. Nós temos, por exemplo, ativos de massas falidas, a empresa entrou em falência, então o juiz determina que o leiloeiro faça a venda desse ativo para que o resultado, o produto da venda, sirva para pagar os créditos dos credores. Aí entra banco, entra os trabalhistas, entra os quirografários, que são aqueles fornecedores, etc., e outras situações do judiciário. Por exemplo, apreensões criminais. Nós fizemos muitos leilões da própria Lava Jato, os veículos do pessoal que foi processado ali, e bens apreendidos, nós também fazemos, da área criminal. Então, esses seriam os leilões judiciais, que é o que se ouve falar e se vê a divulgação por aí. O segundo pilar seriam os leilões público-administrativos pela Lei 8.666, que é das licitações públicas, que aí entram bens do patrimônio público. Então, por exemplo, o governo do Estado do Paraná, tem uma frota de veículos inservíveis no termo técnico, não quer dizer que esse carro não seja mais passível de rodar ou de ser utilizado, mas ele é um bem que ele tem que ser vendido porque atingiu uma quilometragem, porque já está dando uma despesa para o erário público em termos de manutenção. Então, o Estado resolve vender essa frota de usados e vai utilizar o recurso na compra de novos. Então, esse seria o leilão público, aliás, o público administrativo. E, em terceiro lugar, terceiro pilar, seriam os leilões particulares, que é onde nós, Nogar e Remax, vamos trabalhar. Então, é o leilão tanto de pessoas físicas como jurídicas, nós vamos fazer essa prospecção, essa captação e vamos colocar no leilão. Então, são esses três pilares existentes aí. Tá? Então, vocês comecem a abrir um pouco a mente com relação a isso, que o leilão ele é um instrumento de venda muito maleável, muito bom de se utilizar para a venda de qualquer bem. Nós só não podemos, leiloeiro só não pode fazer venda de ações, e isso cabe às bolsas de valores. Só isso nós não podemos fazer. O resto, nós podemos vender da lâmpada queimada ao avião. Então, todo e qualquer tipo de ativo nós podemos fazer a venda através do leilão. Então, não sei se ele respondeu questionamentos aí. Doutor Nogari, nós temos 5 minutos ainda, temos uma pergunta do Diego. Sim. E aí nós estamos caminhando aí para o final da live. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa pelo barulho, os vizinhos se empolgaram aqui hoje para fazer jardim e os doguinhos também, tá? Home office, né? Hoje novo normal. Temos isso aí, né? Hoje no dia a dia aí, né? É, o novo normal. Prazer revê-lo, doutor Jorge, né? Prazer. E eu tive na primeira vez, quando o Ives foi o owner ali da reunião, né? Sim. E naquele momento comentei contigo sobre um imóvel aqui na minha região de posicionamento, que estava na faixa lá dos seus 7 milhões, enfim, sei que não vai lembrar, mas só para trazer lembrança, tá? Conversei com o proprietário e ele me veio com algumas objeções que eu acho que eu não consegui de forma precisa, mas até me dispus quando eu vi que estava encurralado, né? Seguir aquela máxima do bom vendedor, que, né, a nomenclatura pode ser leiloeiro, pode ser corretor, pode ser gerente de negócio, mas eu sempre falo que a espinha dorsal é venda, né? Então, eu pedi para ele que se eu pudesse fazer uma audiência, né, uma reunião contigo ou com quem me determinasse para fazer, por exemplo, a Mariane, né? Mas para que esclarecesse para ele. Ele falou, deixa eu pensar um pouquinho mais, eu ainda estou no processo de exclusividade com a imobiliária que é de um conhecido, por respeito ao relacionamento, blá, 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 enfim, sendo mais objetivo. O que ele trouxe naquele momento? Ele perguntou por que abaixa o valor, por exemplo, quando a gente faz o ACM, né, análise comparativa de mercado, ou, no seu caso, a avaliação do imóvel. Eu confesso que você falou, sim, sobre isso naquele momento, e eu acho que ao anotar, eu anotei pouco, ou insuficiência, mas não estava com o meu caderno de anotações, né? Então, enfim, ele perguntou isso. Então, e outra coisa que ele me perguntou, se faria o leilão mobiliado, com imóvel mobiliado, né? Se seriam 2 leilões ou um único leilão, mas valorizando financeiramente os bens móveis, né?
Isso são coisas, enfim. Daí depois eu tenho mais duas mas essas duas são mais importantes ali nesse momento da objeção. Diego, perfeitamente, é uma possibilidade de se fazer venda. Inclusive, nós já fizemos experiências de unidades de apartamentos de lançamentos, em que esses imóveis eram os apartamentos de showroom, em que se vendeu, inclusive, com o mobiliário dentro, perfeitamente. Você vai, no momento dessa avaliação sua, primeira lá, você vai fazer vai computar esse valor do referente ao mobiliário. Porém, eu digo a vocês, isso aí é como um automóvel. Nós tivemos 2 automóveis do mesmo ano, modelo, e um está cheio de acessórios, no leilão não vai fazer a menor diferença esses acessórios. Porque quem procura o público do leilão, ele está vendo o bem em si, quer dizer, ele não vê muitas vezes a questão do mobiliário. E sendo o mobiliário usado, não tem muita valorização. Ele poderá despertar, sim, aquele que quer morar imediatamente no local, não quer estar, ou não tem tempo, muitas vezes, um empresário que vem de outro lugar, ou um funcionário que vem de outra cidade morar em Curitiba ali, né? Ele quer a coisa pronta, fácil de morar, ele não quer estar atrás de compra de mobiliário. Então, você pode, sim, avaliar com esse mobiliário, lembrando que não dá para supervalorizar. Porque você sabe que o proprietário, para ele, o dele vale 10 vezes mais do que o mercado normalmente está praticando. Então, nós temos que ter muita sensibilidade nesse momento. Tudo bem, os seus móveis são seminovos, estão em boas condições, mas nós não podemos aumentar lá 20%, 30% do valor do imóvel em função disso. Então, tem que ter muito cuidado nesse momento aí. Pode, sim, vender o imóvel mobiliado sem menor problema, tá? E nós temos que definir muito bem essa questão do preço inicial para o leilão. O que eu sugeri quando me vi encurralado ali com ele era o quê? Que eu entendi que o senhor colocou, é que ele tem uma sala de TV, que eu chamo uma sala de cinema, né? Perto da minha realidade, para mim que é um cinema. Que a tela desce e tal, e ele falou que aquilo ficaria muito difícil dele instalar em outro local, porque foi dimensionado, enfim, blá, blá, blá. E a cozinha, como a filha, a esposa e blá, 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 eram gastronomia, lá também muito cara. Enfim, valorizou aos olhos dele. É tipo assim, o portão de aço e o portão de plástico, nesse momento, é aquilo que a gente colocou. Você vai olhar o imóvel como um todo, né? O que eu propus a ele, que em uma conversa, se ele vier a decidir pelo leilão, em uma conversa, a gente, junto contigo, a gente poderia fazer se ele tivesse nota fiscal desses bens, fazer uma depreciação em relação ao tempo, e se ele entender que isso faz sentido para ele, a gente, então, colocaria junto como um valor composto no leilão, mas não como um valor aposto, né? Tipo, o imóvel, vamos supor, é 7 milhões, mas aí, se você quiser, tem mais 1 milhão ali de bens móveis, né? Não tem como, tá? E ele ficou meio assim, né? Normal, porque ninguém gosta de desvalorizar, né? A sua mãe é a melhor do mundo, a minha também, de todos aqui tem a melhor mãe do mundo, né? Então, enfim. E aí ele perguntou essa questão, né? Por que abaixa o valor, né? Se a gente faz uma avaliação. Daí, o que eu coloquei para ele? Que é um valor chamariz, um valor de atração, que não necessariamente seria um valor de se fechar, que corre-se sim o risco, porque se você abre o leilão com esse valor, mas que num leilão a gente não chama pessoas que ganharam na Mega Sena e que são, como posso dizer, imaturas, né, em relação à experiência de leilão, que teria dentro da Nogari Leilões já um grupo, uma equipe preparada para atrair esse público que já vem num costume, numa prática, enfim, de participação de leilão. E aí, acho que nessa objeção, acho que até me sei bem, acho que até me senti um pouco Nogari nessa situação, com palavras adequadas, posicionamento adequado. Tá? Não sei se fiz certo nesse momento. Queria ter o teu feedback. Perfeito, Diego. Você sempre vai encontrar uma supervalorização para o imóvel, não tenha dúvida nenhuma, isso é o dia a dia. Porém, a questão sempre nós captarmos o imóvel daquele proprietário que precisa vender com extrema rapidez. Esse ele vai se sujeitar, ele vai pensar, porque ele tem outros compromissos, muitas vezes até está com uma dívida considerável, ele precisa torrar esse imóvel aí, né, no jargão aí, ele vai precisar vender esse imóvel. Então, é esse aí que nós vamos colocar em leilão. Os demais, nesse caso aí, por exemplo, que ele percebe que ele está querendo é mais difícil.
Só se realmente ele conseguir nos liberar, né, por um valor de atratividade, senão não vai para frente, não vai funcionar. Então, isso vocês sejam bem tranquilos com relação a isso. O senhor quer vender? Tá, então, o senhor quer vender para ontem. Então, as são essas. O senhor tem que me dar preço para eu poder trabalhar e vender. O produto, o resultado que eu vou lhe trazer, né, é rápido e pelo melhor preço do mercado. Pois o termômetro é o mercado é que vai. Se o imóvel vale mais do que aquilo que ele está pedindo, vai pagar. Esse é que é o detalhe. Imóveis da judiciais em que nós iniciamos, esse 50%, eu tenho casos que às vezes ultrapassam de avaliação, porque a avaliação já estava um pouco abaixo, correto? Então ela já estava um pouco atrativa, né? Pô, aí quando eu trago para 50%, dia para cima. Então é esse que tem que ter em mente para trabalhar. Não deu, minha sala de cinema é 1 milhão a mais. Então vai para a carteira da imobiliária, fica lá à disposição para quem concordar em pagar, que tenha disponibilidade ou a disposição para pagar 1 milhão a mais pela... Exato. A outra coisa que ele colocou... o senhor não quer? Então esse cara não tem necessidade para venda imediata, você entendeu? Sim. Ele quer vender, tá, mas a minha sala vai... Mas então ele não está precisando, sinto muito, para leilão não vai dar. Né? Mesmo que ele queira, não, eu quero que vá leilão por esse 7 milhões, acho que comentasse ali. Isso. Não, leilão não vai. O seu à vista lá, mas é ruim pelo ponto de vista do negócio leilão. Entendeu? O negócio leilão tem que ser dinâmico, venda, resultado. Então, esse para nós não interessa. Para nós, eu digo, Nogari e Remax. No leilão, Remax. Não interessa. Então, fica lá no anúncio normal da imobiliária. Correto, Diego? Certo. Eu até propus a ele isso. Eu falei, olha, venha para um ensaio de forma figurativa para a minha prateleira do meu hall de imóveis, né? E vamos testar um mês. Se a gente vê que não tem procura, a gente vai para Nogari Leilões, é um parceiro. Tentei me esquivar. Sim, perfeito. Na direção na direção não, no sentido de direcionar somente a Nogari, né? E aí ele falou assim, né? Que eu também, essa tua percepção eu tive, dele não estar preparado com um momento de leilão, devido ao time de captação da grana. Comentei isso com ele, porque ele fez a seguinte pergunta: ele pode ter no leilão um ganho financeiro? Por exemplo, a gente avaliou, chegou à conclusão entre as partes que o imóvel vale 6 milhões e trazer para 7 milhões e meio. Eu falei que pode, vai estar disponível em relação aos possíveis comitentes compradores, mas que a gente não pode garantir. Isso não é garantido porque a gente está num ambiente aberto, embora certificado, como é que eu coloquei para ele? É certificado e não é pautado. Enfim, autenticando as pessoas a participarem, né? Você falou um nome aquele dia e eu acabei esquecendo agora. Mas, enfim, é um ambiente seguro de pessoas que têm a prática de estar num leilão ou orientadas a estar no leilão. Não vou acordar hoje, tomar um café, ver o jornal do Bom Dia Paraná e falar, hoje eu vou gastar um dinheiro ali, vou participar de um leilão. Não é dessa forma, né? E ele entendeu. Daí ele falou, não, perfeito, Diego, então não há uma garantia de ganho. Eu falei, não é. Se você está querendo vender o imóvel para ganhar dinheiro, é diferente. O imóvel não é um investimento nesse sentido. Você vai ter para tirar um sufoco de uma demanda, uma dor que você está tendo que precisa de grana, ou porque você vai para um novo momento, num outro imóvel, que eu quero estar presente também. Foi assim que eu sanei essa objeção. Uma outra, que é a clássica, mas eu estou trazendo aqui, acho que porque as pessoas que não participaram aquele dia, pelo menos não estou vendo todos, que ele discordava de ter os 6% da Remax e os 5% da Nogari. Eu perguntei para ele, que até então eu não tinha perguntado, porque pelo perfil eu achei que seria muito invasivo, né? E eu falei, uma hora Nossa Senhora das Vendas vai me dar o momento de fazer essa pergunta para ele. E chegou, né, com a objeção dele. Falei, olha, com o que você trabalha? E ele falou, falei, você concorda que se eu chegar lá no teu empreendimento, na tua empresa, falar, olha, esse objeto aqui que você está pedindo 100 mil, eu quero pagar 50. Você não vai aceitar, porque você sabe que está vinculado a algumas questões de procedimentos, de valores, custos, enfim. É a mesma coisa. Eu, Remax, Diego e Remax, e o Jorge Nogari, da Nogari Leilões, a gente tem todo o interesse que o seu imóvel
venda por 50 milhões. Porque essa porcentagem é uma porcentagem que justifica todo o trabalho que é feito por trás, tanto que, se o senhor me der o ok do leilão, eu não vou leiloar ele semana que vem, eu vou precisar um prazo de no mínimo uns 30 dias para questões processuais, judiciais, porque eu preciso, até você acabou de colocar aí para nós, para trazer o seu imóvel de forma clara, limpa, para participar da vitrine do leilão. Eu não posso leiloar problema. Então, eu tenho que ter certeza, você tem que estar no momento correto, sua esposa, que não está conosco aqui nessa conversa, vai ter que estar no momento de, ok, vamos vender, tem que entender quais são as afetividades que ela tem pelo imóvel, né? E além da afetividade do imóvel em si, eu também trouxe a seguinte situação para ele. Falei, se ela está no mesmo momento em usar esse dinheiro para o investimento que vocês querem ou usar esse dinheiro para a compra do imóvel. Se vocês estiverem cada um para um lado, isso também não vai para o leilão, porque eu posso decorrer de uma possível ação judicial no dia do leilão. E aí você vai me julgar e julgar no Nogari de forma não coerente. Não sei se eu me sei bem. Diego, perfeitamente, você está bem treinado aí. É isso mesmo, o procedimento, a postura é esta aí, tá? Refrisando, nós temos que ter esse imóvel mais saneado possível e veja, o termo de anuência desses proprietários, inclusive quando nós temos que ver o regime de comunhão de bens, né? Isso tem que constar desse termo, né? A cônjuge ou o cônjuge tem que assinar junto, né? Então nós temos que ter a autorização plena dos proprietários para nós fazermos essa modalidade de venda. Com relação às comissões, isso é o normal do mercado, esse desconforto, né? As pessoas se sentem desconfortáveis com o ganho do profissional, mas nós somos profissionais, nós como vocês somos profissionais. Só que ele não está entendendo que as comissões são apartadas e não recai sobre ele, quer dizer, sobre o imóvel dele. É a mesma comissão, sendo por leilão ou venda na corretagem normal, vai incidir os 6%. E para ele, como você disse, não interessa para ele, ou a Rosimério falou, não interessa para ele de que forma vai vender, tem que vender, ele quer o resultado, ele quer o dinheiro na mão. Então, para ele, pouco vai interessar quanto, né, o leiloeiro vai receber. O leiloeiro é a comissão de lei, e quem está pagando é o arrematante, não é ele. Então, as pessoas às vezes criam umas situações que não é o pomo, né? Não é o mote da questão. Quer dizer, o que ele precisa? Resultado. Quero vender meu imóvel amanhã. Então, nós vamos dar a condição para ele de vender esse imóvel pelo melhor preço possível, melhor, muitas vezes, do que o que ele estava esperando receber, né? Na venda imediata desse imóvel. E é isso que nós vamos trabalhar. Quer dizer, o projeto se volta a isso aí, né? Tanto que vejam só que nesse microambiente, nessa reunião de esforços todos, quer dizer, todos serão beneficiados, é a relação ganha-ganha. Quer dizer, o proprietário vai sair extremamente feliz, primeiro porque mesmo que ele venda lá o imóvel do 100 pelos 70, ele vai ter um dinheiro à vista, tranquilo, seguro, sem problemas, porque às vezes ele pode também vender para um particular que o cara depois não paga ele, paga um cheque, 2, 3, não paga o restante. Quer dizer, estou exemplificando, mas ele vai vender livre de problemas e pelo menor preço que o mercado vai pagar. Pode vender por 80, por 90. Então, são essas vantagens que vocês têm que incutir no proprietário. Quer dizer, o senhor vai vender com rapidez, tranquilidade, sem se incomodar e dinheiro na mão. Então, isso que, para o mercado, esse rótulo da eficiência do resultado é que nós temos que transmitir para o mercado aí fora. Quer dizer, leilão Remax é eficiência e tranquilidade, segurança para fazer. Então, perfeito a tua postura, o teu trabalho, perfeito, nota 10. Doutor Nogari, pessoal, a gente está se encaminhando aí para o final da live, a gente não quer, passamos um pouquinho já do horário. Tem os contatos aí da Nogari para vocês tirarem outras dúvidas. Doutor Nogari, quer acrescentar mais alguma coisa ou podemos caminhar para o encerramento? Eu gostaria só de fazer um acréscimo. Jorge, não foi perguntado também como é que é a forma de recebimento desse valor arrematado. Você poderia explicar para o pessoal em quanto tempo a pessoa vai receber o valor do leilão? Excelente, Mariane. Obrigado pela lembrança aí. Veja, o leilão nós realizamos hoje, a arrematação foi feita hoje. É condicionado no edital de leilão, é estabelecido que a pessoa, o arrematante, ele tem um prazo de 24 horas para efetuar o pagamento.
Então, ele pode fazer hoje, mediante depósito bancário, uma transferência, ele pode fazer hoje ou pode fazer até amanhã, porque após o leilão realizado, nós geramos a documentação específica do leilão, que é a ata de leilão e a nota de venda do leiloeiro. Inclusive, o comprador, de posse desses documentos, ele vai no cartório do registro de imóveis para fazer a verbação da compra. Então, nós temos esse período para efetivar. Naturalmente que esse valor nós vamos fazer o repasse depois, vamos estudar com vocês, aí dependendo também de caso a caso, de fazer esse repasse para o proprietário do imóvel, porque muitas vezes vocês vão também querer já deduzir os 6% do corretor, né? Já faz a dedução e entrega líquido para o proprietário do imóvel. Então, esse detalhe ainda nós vamos ter que ajustar com a Remax. Vamos ver se a Remax tem um procedimento, naturalmente deve ter, para esse momento da operação, mas o leilão é muito simples. Houve arrematação hoje, amanhã nós estamos recebendo o valor, emitindo os documentos, e aí a pessoa, logicamente, para o arrematante, ele vai ter o prazo dele depois de transferência do imóvel lá, né? Então, é muito tranquilo, muito rápido, muito dinâmico. Tudo no leilão é muito rápido e dinâmico. Então, esse resultado é prontamente execuível. Então, nós temos essa prestação de contas, que nós vamos gerar, inclusive, relatórios para a Remax, né, para ela ter isso como histórico lá do procedimento. Então, é perfeito, tranquilo, sem problema nenhum. Tá? Doutor Alain. Perfeito. Pessoal, a gente agradece imensamente a generosa atenção de vocês. Vocês têm os contatos ali do doutor Nogari para tirar dúvidas. O doutor Nogari se colocou à disposição também. Você está falando com o proprietário, ele tem dúvidas que vocês não são especialistas em leilão, evidentemente, ainda, né? Precisa conversar com o doutor Nogari, entra em contato com ele, põe lá conversando com o proprietário. O importante é a habilidade de vocês em sensibilizar os proprietários para esse canal de vendas, identificar os imóveis mais adequados para isso. E se fôssemos fazer um super resumo das oportunidades que esse canal representa, são basicamente 3 ideias. Velocidade de venda, proprietário capitalizado, corretor remunerado. Essa é a nossa mensagem final. Contamos com o empenho de vocês nessa oportunidade que está se abrindo nessa parceria. A minha última mensagem é isso. É nós firmarmos essa parceria, esse casamento perfeito, digamos assim, né, em que cada um vai ter a sua remuneração adequada com o seu trabalho, da mesma forma. Nós vamos unir os esforços. Nós, Nogari, teremos um estoque de imóveis bom para venda e vocês vão ter vendas rápidas, efetivadas em curto período de tempo. Então, é essa a nossa proposta, a nossa ideia, que já foi comprada aí, pelo menos pelo Ives, aí, o representante regional da Remax. E digo mais a vocês, daqui a um tempo nós vamos estar além fronteiras, aí, quem sabe, vendendo ativos do exterior aqui para investidores do Brasil e vice-versa. Tá? Meu muito obrigado, a participação de vocês importantíssima. Fiquei muito feliz com as perguntas, as observações de vocês, porque é assim que nós vamos constituir uma ideia, um conceito firme e pródigo para o trabalho todo nosso. Meu muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado a vocês também. Obrigada, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Bom dia. Bom dia.